Olá, crianças. A tia Gi veio conversar um pouco com vocês. A tia Gi estava fazendo esse canal, lendo histórias da Bíblia, passagens da Bíblia, para crianças que não têm contato com a Bíblia, que não vai em culto, em igreja. Então, eu deixei bastante histórias para vocês ouvirem quando vocês forem dormir. E eu comecei agora um curso de Libras. Ah, tia Gi, mas o que é Libras? É a língua de sinais brasileiras. Na verdade, línguas brasileiras de sinais, é o contrário. Para falar com pessoas surdas. E tem muita gente pedindo para que eu ensine. Ah, Gi, eu quero aprender. Ah, tia Gi, me ensina, também quero. Então, assim, esse curso que eu faço, ele é pago. Eu pago por ele. E vou, conforme eu for aprendendo, eu vou colocar neste canal. Eu vou colocar neste canal completamente gratuito, para que nós possamos falar com bastante pessoas surdas. As pessoas surdas também têm o direito de ouvir a palavra do Senhor. Mas para isso a gente precisa aprender a língua Libras, tá certo? Então, conforme eu for aprendendo, eu vou colocando aqui alguns vídeos para que a gente possa treinar junto, para que vocês possam aprender aos pouquinhos, sem pressa. Imagina que legal, você tá na sua escola, vai, e aí entra uma criança que é surda e você pode se comunicar com ela. Você não imagina como essa criança vai ficar feliz, porque tem pouca gente que sabe essa língua e tem muita gente surda. Então, a tia Gi vai fazer isso, vai colocar alguns vídeos aqui, passando algumas coisas que ela está aprendendo no curso, para vocês irem treinando. Vocês treinam em casa, a tia Gi treina na casa dela. E quando começar a aparecer surdos na nossa frente, porque a gente não vê os surdos hoje porque a gente não repara. Mas se a gente começar a reparar, a gente começa a ver como tem pessoas surdas, como tem crianças surdas. E aí a gente poder se comunicar com eles vai ser muito, muito legal, tá certo? Então, eu vou começar falando um pouco sobre os sinais, os nossos sinais, o seu sinal, que isso é muito importante. Então vamos lá. Sinal. O que é o sinal? O meu sinal, o seu sinal. Cada um tem um sinal. É como se fosse um nome. Imagina na nossa língua portuguesa, a tia Gi chama Girlene e o meu apelido é Gigi. E assim tem outras pessoas que têm apelido de princesa, de Aninha, enfim. Nas Libras não é diferente. Então, para que não precise ficar fazendo a datilologia do nosso nome, que demora muito, a gente tem um sinal. Por exemplo, tem gente que tem um sinal, tem uma covinha aqui, aí o sinal da pessoa fica uma covinha. Tem gente que usa óculos, então fica o óculos. Tem gente que usa um piercing aqui ou um piercing aqui. Então, esse sinal, quem é que vai dar esse sinal pra gente? Esse sinal só quem pode dar é um surdo. Nós não podemos dar um sinal pra gente. Ou pedir para alguém que ouça dar um sinal. Esse sinal vem com o tempo. Conforme você vai aprendendo a língua Libras e vai conhecendo os surdos, eles mesmos vão dar um sinal para você. No dia a dia, conversando com o surdo, ele vai perguntar para você qual o seu sinal. E aí você vai falar, eu não tenho sinal. Aí ele vai olhar uma característica sua. O que é característica, tia Gi? É algo que tenha em você que quando ele bate o olho ele lembra. Tá certo?
Então tem gente que tem essa covinha que eu falei, tem gente que tem 2 buraquinhos aqui na bochecha, tem gente que é cheia de sarda no rosto. Então cada um tem uma característica. E aí o surdo vai te analisar e vai ver qual é a característica e vai te dar um sinal. Ele vai te batizar com esse sinal. E esse sinal, ele vai ficar para a vida inteira. Quando vocês crescerem, vai poder mudar? Não. O sinal que você for batizado é o sinal que você vai ficar para a vida inteira. Ah, tia Gi, mas eu tinha aparelho quando recebi esse sinal e hoje eu não uso mais. Não tem problema, vai ser o seu sinal para o resto da vida. Vou dar um exemplo. Quando eu faço assim, o que vocês lembram? Não é da Xuxa? Pois é, a Xuxa hoje, ela usa essas xuxinhas? Não, mas quando a gente faz assim, a gente já lembra automaticamente da Xuxa. A mesma coisa do Faustão. O apelido do Faustão era assim, ó. Por quê? Porque ele era bem gordo e ele usava uns relógios muito grandes. Hoje em dia o Faustão ele já é magro e ele não usa mais esses relógios, mas ele continua sendo esse sinal, o sinal do Faustão. E quem deu esse sinal para eles? A comunidade surda. Quando eles iam falar entre eles sobre Xuxa, Faustão, o Luciano Huck, que é assim, o sinal do Luciano Huck, eles já se comunicavam falando, aquele apresentador, aí já sabia o que era o Luciano Huck. E não pode ser mudado. Então, quando você tiver já falando um pouquinho de Libras e tiver contato com algum surdo, fique tranquilo, ele vai dar o seu sinal. Ele vai te batizar com o sinal. Isso é muito legal, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o alfabeto. Já tem um vídeo que eu fiz do alfabeto. Gostaria que vocês vissem várias vezes, memorizassem as letras, porque a gente vai precisar desse alfabeto. Deixa eu molhar a garganta para poder falar. Então, nós precisamos do alfabeto para fazer a datilologia. Mas o que é a datilologia, tia Gi? A datilologia é o alfabeto sendo escrito para demonstrar alguma coisa. No caso, nomes. Então, nós usamos o alfabeto, a datilologia em Libras, para nomes próprios, nomes comuns, nome de cidade, de estado, de países. Para outras coisas tem já o sinal, mas para nome, por exemplo, cada estado tem o seu sinal, porém, você não é obrigado a saber todos os sinais de todos os estados brasileiros. Então, quando você não souber, você pode falar a datilologia com o alfabeto. A mesma coisa são o nome das pessoas. Tem vários nomes, você não é obrigado a saber o sinal de todos os nomes. Então, para isso, existe a datilologia. Então, é muito importante que vocês memorizem o alfabeto. Um vídeo antes, eu estou explicando letra por letra, calma, mostrando como é que faz, qual a posição da mão, do dedo, para que vocês memorizem bem, tá certo? Para que quando vocês precisem usar a datilologia, vocês já saibam exatamente fazer as letras, tá bom? Eu posso começar aqui agora algumas frases, alguns contextos, para que a gente possa fazer as primeiras apresentações com mudo. Vamos supor que você conheceu um grupinho, você está lá e você viu um grupinho de mudos se comunicando.
você pode chegar. Então, eu vou explicar alguns sinais para que você possa chegar para falar com esse grupo, tá certo? A expressão facial é muito importante, a expressão corporal é muito importante. A Libra não é feita só com as mãos, mas com a expressão do rosto e do corpo também para determinados sinais. Então, a gente tem que trabalhar também a parte de expressão, ok? Então, tá lá um grupo e a gente chegou. A gente quer se aproximar desse grupo. Como que a gente pode fazer? Vou dar um exemplo. Com licença. Com licença. Essa é a posição de com licença. Tá certo? Você pode falar oi. Oi. É a letra O e o I junto. Oi. Pode ser direcionado para uma pessoa só, oi, ou para várias pessoas, oi. Ou pode usar também um olá, tá certo? Então, você já chegou? Com licença, olá. Bom dia, se for dia. Bom, sinal de bom. Bom dia. A letra D de dia. Bom dia. E se for à tarde? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A gente lembra do sol se pondo, né? Boa tarde. O sol se pondo. Pra gente memorizar melhor, né? Boa tarde, o sol se pondo. Ou simplesmente, boa tarde. Tá certo? Tem também o boa noite. Boa noite. Nós podemos também falar boa noite. Fechando, deixa eu tirar o óculos um pouquinho para vocês verem, ó. Boa noite. Fechando os olhos, ó, noite. Tá certo? E boa madrugada. Tem gente que trabalha de madrugada, que é o meu caso. Eu também trabalho à noite. Então, como é que pode fazer? Boa madrugada. Boa madrugada, ó. Boa, ó, um de cada vez, ó. Boa madrugada. Boa madrugada. Tá certo? Então, nós já chegamos, pedimos com licença, falamos oi e falamos bom dia, boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada. Deixa eu beber um pouquinho de água, gente. E aí? O que nós podemos falar na sequência? Nome. Ou então vocês podem falar aprendendo. Olha aqui, o sinal de Libras. Esse aqui é o sinal de Libras, ó. Libras. Tá certo? Esse aqui é o sinal de Libras, ou assim também que é usado no Brasil, tá? Libras. Então, vocês podem falar com licença, oi, boa tarde. Libras aprendendo. Libras aprendendo. Para falar melhor com surdo. Falar melhor, ó, melhor com surdo. Então, quando vocês forem falar bom, boa, é esse movimento. Tudo que é bom, boa, é esse movimento aqui, ó. Tá certo? De dia, o D, dia.
tarde, ou simplesmente tarde, boa noite, ou simplesmente boa noite, ou boa madrugada, ó, boa madrugada, ó, um de cada vez, tá certo? E aí, você falou, aprendendo, pode ser aprendendo Libras para se comunicar com mudo, para falar melhor com mudo, tá certo? E aí você já iniciou uma conversa, você pode falar nome, olha a expressão, nome. É a mesma coisa de falar assim, ó, qual o seu nome em português? Nome. Ele já vai saber que você está perguntando o nome dele. E você fala, meu nome. Aí você faz a datilologia do seu nome, no meu caso. Meu nome, aqui é meu nome, ó. Meu nome é Gi, que eu uso a mais apelido. Mas se fosse meu nome, seria Girlene. Tá certo? E o seu? Você pode fazer assim, ó. E o seu nome? Aí você direciona para quem é. E o seu nome? E aí ele vai falar: meu nome é tal. E o meu sinal é tal. Ele vai perguntar: e o seu sinal? O seu sinal. O seu sinal. Esse é o sinal de sinal, tá? Seu sinal. Aí você pode falar: meu sinal não tenho. Meu sinal não tenho. Aí ele vai ver uma característica e vai falar e vai te dar um sinal, ou vai esperar vocês ficarem mais amigos, vai analisar e vai dar um sinal depois para você, tá certo? E aí você já iniciou uma conversa. Não é muito legal isso, gente? Vocês poderem iniciar uma conversa, tá certo? E aí você fala: foi um prazer conhecer você. Prazer conhecer, ó, conhecer você. E pode se despedir. Até logo. Até logo. Já foi o início de uma conversa, ele já sabe que você está aprendendo Libras. E aí já teve um início de alguma coisa. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou parar por aqui para não ficar muito grande. E espero que vocês gostem, que vocês treinem, principalmente o alfabeto, tá certo? Para que a gente possa ir treinando aos poucos a datilologia, tá certo? Então eu encontro vocês num próximo vídeo. Beijinhos.